Querido, então nesses últimos dias você teve aí uma jornada comigo nos elementos do conceito de tributo, né? Como eu disse para você, não se esqueça, para que a sua atuação no direito tributário seja sólida, atue com um conhecimento profundo dos elementos básicos. Não se esqueça disso. É o básico que vai fazer com que você tenha uma atuação completa, uma atuação profunda no direito tributário. Então, a ideia é que hoje eu consiga finalizar contigo essa compreensão dos 5 elementos do conceito de tributo. Então, está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituído por lei e cobrado numa atividade administrativa plenamente vinculada. E veja que hoje o nosso 5º elemento é esse. Tributo é uma prestação pecuniária cobrada em atividade administrativa plenamente vinculada. Quando a gente fala sobre isso, pessoal, principalmente se você é formado em Direito, né? Essa nossa conversa aqui está acessível para todos que tiverem interesse, mas principalmente se você é formado em Direito, você vai lembrar lá do Direito Administrativo que o ato administrativo vinculado é aquele em que não existe uma margem de decisão por parte do agente administrativo. Ou seja, quando a gente fala de ato administrativo vinculado, estamos falando de um ato administrativo em que aquele agente administrativo é obrigado a tomar a decisão que está prevista em lei. Ou seja, se a norma fala que deve fazer, então deverá fazê-lo. Se a norma fala que não deve fazer, então não poderá fazê-lo. Não se esqueça então que em matéria de cobrança de tributos é exatamente assim que acontece, querido. Sempre nós vamos ter um tributo que, se é devido, não pode ser dispensado, e se é indevido, não pode ser cobrado pela autoridade administrativa. Então, vou repetir para você: tributo que é devido não pode ser dispensado, e o tributo que é indevido não pode ser cobrado. Parece óbvio? Parece, mas como sempre, não é. Veja que quando a gente fala de tributo, nós temos sempre uma norma. Isso está no nosso 4º elemento. O tributo é sempre criado por lei. Mas agora, essa norma não vai trazer grandes efeitos se ela não for cumprida à risca. Tem muita gente que se confunde em relação a isso e fala: não, a gente tem que evoluir em matéria de direito tributário e abandonar essa ideia de legalidade estrita. Isso está errado, gente. Por quê? A legalidade no direito do Estado em geral e no direito tributário em particular é uma legalidade garantia. Para você que está anotando, anota aí. Estamos falando de legalidade garantia. É uma legalidade que vem em defesa do sujeito passivo, em defesa do contribuinte ou do responsável. Essa legalidade é uma legalidade que forma a própria base do direito tributário. O direito tributário precisa dessa garantia, porque sem esse tipo de garantia, o sujeito passivo não consegue se proteger do Estado. E você já sabe disso. Você sabe muito bem que nas relações entre o particular e o Estado é a ponta forte e o particular é a ponta mais fraca. Então vejam que nós precisamos efetivamente de uma defesa em relação ao Estado. Essa defesa vem de onde? Vem dessas garantias. Por que eu estou falando isso para você? Porque a atividade administrativa de cobrança de tributos, mais especificamente o lançamento e a fiscalização tributários, eles devem ser feitos estritamente de acordo com o que está na lei. E por que isso é tão importante, gente? Porque o fiscal tributário não pode cobrar um tributo indevido e também não pode dispensar um tributo devido. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai mostrar muito bem como que isso funciona. Há um tempo atrás nós tivemos um entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não incidiria o IPVA sobre a propriedade de veículos automotores marítimos e aéreos, né? A rigor, gente, vocês já sabem, o IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Então incide sobre quaisquer veículos automotores. Os estados cobravam sobre quais tipos de veículos automotores? Qualquer um? Veículos automotores terrestres, veículos automotores aéreos e veículos automotores aquáticos, né? Agora, o STF entendeu, numa decisão extremamente questionável, que não incide o IPVA sobre a propriedade de barcos, embarcações e nem de aeronaves. Ou seja,
Quem é proprietário de automóvel é contribuinte de IPVA, mas quem é proprietário de jatinho e quem é proprietário de iate, né, não teria capacidade contributiva para pagar o IPVA, né? Mas enfim, foi a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. A partir desse momento, o fiscal tributário parou de cobrar o IPVA? Não, continua cobrando. O ano que vem vai lá e lança o IPVA sobre aeronaves, lança o IPVA sobre embarcações. O dono vai lá, questiona, chega até no STF e derruba. E no outro ano, mesma coisa. E continuou sendo lançado, até o momento em que o estado do Paraná e os outros estados alteraram a lei do IPVA, dizendo o seguinte: o IPVA só incide sobre a propriedade de veículos automotores terrestres. Nesse momento é que o fiscal tributário parou de lançar o IPVA em relação a embarcações e aeronaves. Por quê? Porque a cobrança de tributos é feita numa atividade administrativa plenamente vinculada. Cabe decisão da autoridade administrativa sobre a justiça, sobre a necessidade da cobrança, sobre um exagero de cobrança? Não. A autoridade fiscal precisa cumprir à risca o que está na norma. Como que isso é uma proteção importante, gente? Isso faz com que o direito tributário tenha uma previsibilidade muito grande. É isso que você tem que prestar ao seu cliente sendo advogado na área tributária. Você tem que utilizar a norma como um instrumento de previsibilidade do direito tributário. Mas, professor, e se a administração pública descumpre a norma? Aí fica fácil. Se a administração pública descumpre a norma, qual é o fundamento exato que você tem para ser utilizado? Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vamos usar o conceito de tributo para trazer esse resultado para o cliente. E vejam, gente, isso é diferente de todas as áreas do direito. Por isso que o direito tributário é visto, e de fato é, como uma área excepcional do direito. E entre tantas características, o direito tributário tem essa fama de ter bons honorários, de ser uma área rentável para o advogado, não é verdade? Isso acontece porque nós temos uma atuação bastante sofisticada em direito tributário, mas que não é difícil, é algo especial. Então, concluindo essa nossa abordagem muito leve, muito breve, muito básica, mas extremamente baseada em fundamentos sólidos sobre o direito tributário, não se esqueçam, gente, sempre que você tiver um caso de direito tributário para resolver, vai no conceito de tributo. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que nunca constitui sanção de ato ilícito, sempre instituída por lei e cobrada numa atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, a autoridade administrativa não pode descumprir qualquer desses critérios. Tributo devido não pode ser dispensado. Da mesma maneira como o tributo indevido por lei não pode ser cobrado. E se a lei determina antes o critério de cobrança, então a gente consegue dar uma segurança jurídica maior para o nosso cliente.